20.000 léguas submarinas. Capítulo 15. No dia seguinte, 9 de novembro, só acordei depois das 12 horas de sono. Conselho, como era de seu costume, veio perguntar-me como havia passado a noite e oferecer-me seus empréstimos. Deixaram o amigo canadense dormindo como um homem que durante toda a vida não tivesse feito outra coisa. Deixei-o tagarelar à vontade, embora quase não lhe respondesse. A ausência do capitão Nemo durante a sessão da véspera preocupava-me e esperava vê-lo naquele dia. Em um instante, vesti a minha roupa de biço e dirigi-me ao salão. Ele estava aberto. Mergulhei no estudo de tesouros de conquilogia, amontoado de vitrinas. Resolvi também as enormes herbários, repleto das mais raras plantas marinhas que, embora secas, conservavam ainda as suas admiráveis cores. E assim passou-se o dia, sem que recebesse a honra da visita do capitão Nemo. As escotilhas do salão conservavam-se fechadas. Talvez não nos quisessem entediar com a vista daquelas coisas encantadoras. A rota do Nautilus manteve-se para este e nordeste a velocidade de 12 milhas em uma profundidade entre 50 e 60 metros. No dia seguinte, 10 de novembro, mesma solidão. Não vi ninguém da tripulação. Ned e Conselho passaram a maior parte do dia comigo. A inexplicável ausência do capitão causava-lhes espécie. Estaria doente? Teria alterado os seus projetos a nosso respeito? Fora isso, gozávamos de inteira liberdade e éramos delicada e abundantemente alimentados. Nossos hospedeiros cumpriam os termos de seu tratado. Não nos podíamos queixar e, além disso, a própria singularidade do nosso destino nos dera boas compensações. Ainda não tínhamos o direito de acusá-lo. Naquele dia, comecei a escrever o diário dessas aventuras, que me permitiu contá-la com mais escrupulosa exatidão e, por menor curioso, escrevi em papel fabricado com zóstera marinha. A 11 de novembro, de manhã bem cedo, o ar fresco espalhado no interior do Nautilus deu-me a conhecer que voltáramos à superfície para renovar a provisão de oxigênio. Encaminhei-me para a escada central e subi a plataforma. Eram 6 da manhã, o tempo estava enfarruscado, o mar cinzento, mas calmo. Apesar leve marulho. Esperava encontrar o capitão Nemo na plataforma, mas vi apenas o timoneiro em sua câmara de vidro, sentado sob a saliência produzida pelo casco da lancha. Aspirei com prazer as emanações salinas. Pouco a pouco, a névoa dissipou-se sobre a ação dos raios solares. O astro radioso despontava do oriente. O mar, com rastilho de pólvora, incendiou-se sobre o seu olhar. As nuvens, esparsas pelo céu, coloriam-se de tons vivos, admiravelmente matizados. Inúmeras nuvenzinhas alvas e recordas anunciaram-me o vento dia inteiro. Mas que importa o vento a esse Nautilus que as tempestades não amedrontavam? Admirava eu aquele alegre nascer do sol, quando ouvi os passos de alguém subindo a escada para a plataforma. Eu já me preparava para cumprimentar o capitão Nemo, mas foi imediato que eu conhecera quando da primeira visita do capitão. Quem apareceu, percorreu a plataforma como se não tivesse percebido a minha presença. Servindo-se de poderoso óculos de alcance, com ele, prescrutou todos os pontos do horizonte. Terminando o exame, aproximou-se da escotilha e pronunciou uma frase que retive, porque todas as manhãs a repetia em condições idênticas. As palavras eram exatamente as seguintes: Nautron Hespok Lornvicht. Não sei o que queria dizer. Proferidas tais palavras, o imediato desceu. Concluí que o Nautilus ia continuar a sua viagem submarina. Pela escotilha e pelos passadiços voltei ao meu camarote. 5 dias assim decorreram, sem que a nossa situação se modificasse. Todas as manhãs subia a plataforma. A mesma frase era pronunciada pelo mesmo indivíduo. O capitão Nemo continuava ausente. Eu já supunha que não o veria mais, quando, a 16 de novembro, entrando em meu camarote, acompanhado de Conselho e Ned Land, encontrei sobre a minha mesa um bilhete endereçado a mim. Eu abri com uma ansiosa. A letra era fraca e clara, mas um pouco gótica, fazendo lembrar os tipos alemães. Estava concebido nos seguintes termos: ao Sr. Aromax, a bordo Nautilus. 16 de novembro de 1867. O capitão Nemo convida o professor Aromax para sua caçada, que se realizará amanhã de manhã, nas suas florestas da ilha de Crespo.
Espera que nada impedirá o senhor professor de comparecer e receberá com prazer a presença de seus 2 companheiros. O comandante náutico, Capitão Nemo. Uma caçada? Exclamou Ned. E nas suas florestas da Ilha Crespo? Acrescentou o conselho. Então, nosso homem vai à Terra? Estranhou Ned Land. Isso me parece claramente indicado, respondi. Muito bem, devemos aceitar, replicou Ned. Uma vez em terra firme, veremos o que havemos de fazer. Além disso, não me desagradaria comer algumas postas de caça ainda fresca. Sem tentar conciliar o que havia de contraditório entre o horror ostensivo do Capitão Nemo pelos continentes e ilhas àquele convite para caçar uma floresta, limitei-me a responder. Vejamos primeiro o que vem a ser a Ilha Crespo. Consultei o planisfério e descobri a 32 graus e 40 minutos de latitude norte e 167 graus e 50 minutos de longitude oeste. Uma ilhota explorada em 1801 pelo Capitão Crespo e que seus antigos mapas espanhóis chamavam de Rochedo de Prata. Estávamos, pois, a cerca de 1.800 milhas do nosso ponto de partida e a rota do Náutilo, levemente alterada, levava-nos para sudoeste. Mostrei a meus companheiros o pequeno penhasco perdido no meio do Pacífico setentrional e comentei: se o Capitão Nemo vai às vezes à Terra, pelo menos ele escolhe ilhas completamente desertas. Ned Land abanou a cabeça, mas ficou calado, retirando-se em companhia do conselho. Depois da ceia, embora um pouco preocupado, adormeci. No dia seguinte, 17 de novembro, ao acordar, senti que Náutico estava completamente imóvel. Vesti-me rapidamente e dirigi-nos ao salão. O Capitão Nemo estava já na minha espera. Levantou-se, cumprimentou e perguntou-me se estava disposto a acompanhá-lo, como se fizesse alusão àquela ausência de 8 dias. Abstive-me de falar sobre tal fato e limitei-me a responder-lhe que meus companheiros e eu estávamos prontos para segui-lo. Entretanto, observei: quero pedir licença para fazer-lhe uma pergunta. Pode perguntar, Sr. Max. Se puder responder, responderei. Como explicar que o senhor, que rompeu todas as relações com a terra firme, possui florestas na Ilha Crespo? Senhor professor, as florestas que possuam não pedem ao sol nem luz, nem calor. Não são percorridas nem por tigres, nem por leões, nem por panteras, nem por quadrúpede algum. Só eu as conheço. Crescem exclusivamente para mim. Enfim, não são florestas terrestres, são florestas submarinas. Florestas submarinas? Sim. E o senhor vai me levar até lá? Exatamente. A pé? E mesmo a pé enxuto. Para caçar? Para caçar. Armado de fuzil? Armado de fuzil. Fitei o Capitão Nemo com expressão certamente nada lisonjeira para ele. Decididamente pensei: o homem está louco. Teve um acesso de loucura que durou 8 dias e ainda continua. Que pena, preferi que continuasse esquisito a que tivesse enlouquecido. O meu pensamento deveria estar estampado em meu rosto, mas o Capitão Nemo limitou-se a convidar-me para segui-lo e eu o segui com a resignação de um homem decidido a tudo. Na sala de refeições estava servido copioso almoço. Senhor Aronnax, disse meu capitão, peço-lhe que coma sem cerimônia. Durante o almoço conversaremos. Prometi levá-lo a um passeio na floresta, mas não me comprometi a fazê-lo encontrar lá em um restaurante. Almoce, pois, com quem só vai jantar muito mais tarde. Não esperei segundo convite. A refeição cumpria-se de diversos peixes. A bebida era água límpida, a qual, seguindo o exemplo do capitão, juntei algumas gotas de licor fermentado extraído de uma alga. O Capitão Nemo comeu a princípio um completo silêncio, depois falou-me: quando o convidei para caçar em minha floresta na Ilha Crespo, o senhor supôs haver-me surpreendido com uma contradição comigo mesmo. Quando eu lhe disse que se tratava de florestas submarinas, o senhor pensou que eu estivesse doido. Professor, não devemos julgar os outros com leviandade. Mas acredite que ouça-me primeiro e depois verá se deve acusar-me de loucura ou de contradição. Escutá-lo-ei com o respeito que merece. O senhor sabe, tão bem como eu, que homem pode viver debaixo d'água, com a condição de levar consigo a sua provisão de ar respirável. Nos trabalhos submarinos, o mergulhador, usando roupa impermeável e com cabeça protegida por cápsulas de metal, recebe o ar do exterior por meio de bombas prementes e o expele por meio de reguladores de escoamento. O escafandro. Observei. Exato.
Mas, nessas condições, o homem não é livre. Está preso à bomba que fornece o ar por meio de um tubo de borracha, verdadeira cadeia que o acorrenta à terra. E, se nós ficássemos igualmente dependentes do Nautilus, não poderíamos ir longe. Então, por que meio ficaremos livres? Empregando um aparelho inventado por 2 patrícios seus, Roquairo e Dendro Rosel, que eu aperfeiçoei para meu uso, que lhe permitirá arriscar-se no meio aquático, sem que os seus órgãos sintam-se qualquer diferença. Compõe-se este aparelho de um reservatório de chapa grossa, na qual armazena o ar sob pressão de 50 atmosfera. Esse reservatório é preso às costas por meio de suspensório com mochila de soldado. A parte superior dele é constituída por uma caixa, na qual um aparelho regulador controla a saída do ar a uma pressão normal. Num aparelho de Rowland usual, 2 tubos de borracha ligam a caixa a uma espécie de pavilhão que cobre a boca e o nariz. Um dos tubos serve para aduzir o ar inspirado e o outro para o escoamento do ar expirado. E o operador, de acordo com sua necessidade, fecha um ou outro com a língua. Eu, porém, que afronto pressões consideráveis no fundo dos mares, tive que proteger minha cabeça com os escafandistas, com esferas de cobre, e nesta esfera que se abrem os 2 tubos. Perfeitamente, mas o ar que o senhor transporta deve gastar-se rapidamente. Correto. Mas, como lhe disse, as bombas do Nautilus permitem-me armazenar o ar sob pressão formidável. E nessas condições, o aparelho pode fornecer ar respirável durante 9 ou 10 horas. Não tenho mais objeção nenhuma a fazer. Queria apenas saber como consegue iluminar o seu caminho no fundo do mar. Com uma pilha especial presa à cintura, acionada com sódio. Uma bobina de indução recolhe a eletricidade produzida e leva-la a uma lanterna. Nesta lanterna encontra-se serpentinas de vidro, que contém apenas resíduos de gás carbônico. Quando o aparelho funciona, o gás torna-se luminoso, fornecendo luz alvacenta e contínua. Assim equipado, posso ver e respirar. A todas as minhas objeções, o senhor dá respostas tão esmagadoras que já não me atrevo a duvidar. Contudo, embora sabendo que poderei ver e respirar, não posso entender como usarei o fuzil com que irei armado. Ora, não é uma arma carregada com pólvora. A espingarda de ar comprimido? Precisamente. A de ar comprimido de alta pressão, que as bombas de Nautilus forneceram em abundância. Mas esse ar deve gastar-se rapidamente. E para que tenho eu o reservatório do escafandro que me pode fornecer a quantidade que preciso? Além disso, o senhor verá com os próprios olhos que nas caçadas submarinas não fazemos grande dispêndio nem de ar, nem de balas. Contudo, parece-me que nessa semi-escuridão e em meio líquido de densidade tão grande, em relação à atmosfera, os tiros não terão grande alcance e dificilmente serão mortais. Muito ao contrário, com este fuzil os tiros sempre são mortais, e quando um animal é atingido, por mais levemente que seja, cai fulminado. Por quê? Porque este fuzil não dispara balas comuns. Seus projéteis são pequenas cápsulas de vidro. O vidro é revestido por capa de aço e uma calota de chumbo assegura-lhe o peso necessário. São verdadeiramente granadas, nas quais a eletricidade se encontra comprimida e a alta tensão. O mais leve choque provoca a descarga e um animal, por mais forte que seja, cai morto. É importante esclarecer que a cápsula em questão é do tamanho de um grão de chumbo número 4 e que a carga de cada fuzil é de 10 projéteis. Não discuto mais, concluí, levantando minha mesa. Agora só me falta empunhar o fuzil. Onde o senhor for, também irei. O capitão Nemo levou-me para a polpa do Nautilus e, ao passar pelo camarote Ned e Conselho, chamei os 2 companheiros que nos seguiram imediatamente. Depois alcançamos um camarote situado a bom bordo, ao lado da casa das máquinas, na qual devíamos vestir as roupas de passeio.